Qual a igreja dos teus sonhos? Qual a igreja dos teus sonhos? Uma igreja que você poderia encher a boca para dizer, eu faço parte dessa igreja. Eu sei que, sem dúvida alguma, os irmãos amam aqui a primeira igreja. Sem dúvida alguma, eu sei que sim. Mas por que eu pergunto isso? Nós temos ouvido já há muito tempo pessoas falando mal da igreja do Senhor Jesus. Nós vemos e ouvimos pessoas dizerem que falta amor na igreja, que a igreja é um lugar onde há divisão, que a igreja é um lugar onde há hipocrisia, que a igreja é um lugar de fofoca, que a igreja é um lugar de tudo, menos o lugar onde se adora a Deus. Quando se fala em igreja, não se tem a mente de que é o povo escolhido e salvo por Deus, povo onde o próprio Deus habita. Deus habita no coração de cada um dos que são seus. Ele se faz presente em nossa vida diária, cotidiana, e também nesses momentos de culto público como o de hoje, para manifestar sua graça, seu amor e a sua glória sobre nós, e continuar desenvolvendo a salvação que Ele mesmo começou em cada um de nós. Qual é a igreja dos teus sonhos? Eu pensei em algumas coisas. Um lugar onde você possa lembrar e você possa dar referência como um lugar onde o amor é a atmosfera que envolve todo o ambiente. Um lugar onde a presença de Deus ela é percebida, às vezes, em gestos pequenos e mínimos, como um cumprimento, uma saudação sincera, um abraço afetuoso. Um lugar onde também um pedido de oração é levado a sério. E eu sei que haverá pessoas orando por mim constantemente. Um lugar onde eu sei que pessoas, que eu chamo de irmãos e irmãs, ao verem e perceberem os meus pecados, vão orar por mim e vão chegar a mim para me ajudar a vencer em Cristo e em nome de Cristo esses pecados para a glória de Deus. Um lugar que eu sei onde eu posso trazer cargas e fardos para dividir, porque há pessoas que me amam tanto que vão lutar junto comigo. Um lugar onde nós vamos juntos com avidez e com fome para ouvir a palavra de Cristo, como se estivéssemos todos ali sentados aos seus pés e Ele mesmo estivesse ali ensinando da sua graça e do seu amor para nós. Quando nós olhamos para essa igreja de Atos, há pessoas inclusive que dizem que aquilo ali foi porque simplesmente estava no começo, foi o afã, digamos assim, da nova fé, o afã da salvação. Eles haviam acabado de presenciar, alguns dos que estavam ali, o Cristo ressurreto, que esteve com eles durante cerca de 40 dias ainda, ensinando as últimas coisas, lembrando a eles muitas coisas, fortalecendo-os e encorajando-os para os dias que estavam por vir. Quando olhamos para essa igreja, muitos dizem, como gostaríamos de ser pelo menos um pouco do que é esta igreja. Mas vem uma pergunta aqui para a nossa reflexão. O quanto você tem se doado, o quanto você tem se sacrificado, orado e contribuído para que um ambiente como este seja possível entre nós, na nossa igreja? O livro de Atos dos Apóstolos, sem dúvida alguma, é um registro dos atos do Espírito Santo, de como o Espírito Santo usou os apóstolos, os discípulos, para fundar e estabelecer, digamos assim, propriamente dita, a igreja, que foi a promessa do Senhor Jesus Cristo em Mateus 16, quando ele disse, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lucas é quem escreve o livro. Não há como percebê-lo aqui no começo dizendo exatamente o seu nome, ou escrevendo o seu nome. Mas se você observar no primeiro capítulo, no primeiro versículo, se você virar uma página aí comigo, você vai ver que ele diz, escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. O que é que ele quer dizer com o primeiro livro? Ele está se referindo ao Evangelho de Lucas, que ele escreveu para esse mesmo homem, para Teófilo. E essa, sem dúvida alguma, é uma evidência interna, como chamamos, de que Lucas é quem escreveu esse livro. E, novamente, ele escreve para esse amigo, a quem ele amava muito. Porque para você escrever um tratado como este, tanto do Evangelho de Lucas, depois de Atos, para um amigo, para uma pessoa, você tem que amar muito essa pessoa.
Só que o amor de Deus para Teófilo, expressado em Lucas, não foi somente para Teófilo, mas foi para toda a igreja, foi para o mundo. Porque tantos livros de Lucas e Atos fazem parte da palavra de Deus, fazem parte do Novo Testamento e chegaram também às nossas mãos. Atos, então, é a continuação do Evangelho de Lucas. E ele, digamos assim, se ocupou em dar um tipo de continuidade à história que ele começou a escrever, a relatar para Teófilo em Lucas. Porque se você depois observar no final do Evangelho de Lucas, ele vai relatar a ascensão do Senhor Jesus Cristo e a promessa de novamente ficarem no lugar reunidos até que do alto fossem revestidos de poder. Novamente você vai observar que no primeiro capítulo ele novamente lembra e registra as palavras do Senhor Jesus Cristo no 8º versículo do primeiro capítulo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então Lucas vai registrando isso aqui também em Atos, a descida do Espírito Santo e o seu domínio nos corações dos discípulos, que foi algo importantíssimo para que o Senhor continuasse a sua obra de redenção através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem aplica a obra da redenção nos corações dos eleitos, nos corações dos santos do Senhor, no coração da igreja de Deus. Os evangelhos são considerados o registro da obra salvadora de Cristo, a sua vinda, a sua vida, o seu ministério, a sua morte e a sua ressurreição. E o livro de Atos dos Apóstolos é considerado como um registro das ações do Espírito Santo, aplicando essa obra de Cristo e cumprindo então as suas promessas. Então foi um começo de feitos maravilhosos, como vimos no próprio texto aqui. Enquanto eles viviam nessa perseverança, o Senhor ia fazendo prodígios de sinais através dos apóstolos. Então foi algo maravilhoso, foi um modelo ali de restauração da comunhão do homem com Deus, pois o Evangelho foi endereçado a todas as classes de homens, pobres, ricos, judeus, gentios, instruídos e ignorantes. E ele mostrou, o Espírito Santo foi mostrando através dos discípulos, através dessa igreja, nesse momento inicial, o seu poder em cada um desses lugares, em cada uma dessas classes de pessoas, trazendo-as a Cristo para o adorarem e serem dele. O Evangelho foi ouvido em cidades simples, como também em cidades esplêndidas e muito abastadas. Foi ouvido em Jerusalém, Antioquia, Corinto, Éfeso, Filipos, em Roma. Espalhou também pela Arábia, na Ásia Menor, Grécia, Macedônia, Itália e também na África. Os cristãos encontraram oposição mortal e maligna em muitos momentos, sem dúvida alguma, nós vemos isso relatado. Paulo, inclusive, chega a dizer numa das cartas que, olha, eu tentei ir até vocês, mas por 2 vezes Satanás me impediu. Ele sofreu naufrágios, houve tantas coisas, mas o Evangelho não foi parado, nem interrompido por nenhuma destas coisas. O Espírito Santo usou, então, gente simples, pescadores de Nazaré, publicanos e outros dentre o povo. Gente como eu e como você. Gente como eu e como você. À exceção de Paulo, de Lucas e de alguns outros instruídos e letrados, digamos assim, eram pessoas sem muita instrução. Mas eles foram ensinados pelo Espírito Santo de Deus. Eles foram munidos com as armas de Deus. Eles foram vitoriosos porque Cristo era o Senhor deles. E eles criam plenamente que Cristo estava à frente lutando com eles em cada uma das suas batalhas. O mundo então reconheceu através da vida destes homens e mulheres a presença do Altíssimo e o poder do Cristo ressurreto. E aqui então nós vamos ver um pouco de como eles viviam nesse começo da igreja cristã. Volte seus olhos comigo novamente aos versículos 42, dos 42 em diante. Nós vamos observar aqui, dar uma panorâmica nos versículos 42, 44, 45 e 46. E também o 47, a parte A. Eles formam um bloco, eles têm uma unidade aqui. E depois vamos ver na outra parte os versículos 43 e o 47, a parte B. Então, diz aqui o texto, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. 45.
Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E na 47, a parte A, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Então, nesses versículos, nós temos um pouco do convívio da igreja primitiva, de como eles viviam, de como eles expressavam o evangelho naquele começo. Os crentes se esforçavam por cumprir os mandamentos do Senhor. E eles transbordavam em piedade verdadeira, em devoção verdadeira. A vida cristã era... Na verdade, a vida cristã era levada a sério por eles. E a vida cristã, quando é levada a sério, a alma é levada à comunhão com Deus em todas as formas estabelecidas por Ele, para que nos encontremos com Ele e desfrutemos da sua presença. Este poder era, digamos assim, irradiado. Ele transbordava destas pessoas. E aqueles que estavam à sua volta percebiam isto e viam que eles não eram pessoas comuns. Viam que algo havia acontecido com eles que os mudou completamente, que os transtornaram, que os transformaram. A exemplo disso, se você lembrar, eu quero lembrar aqui do próprio livro de Atos, no 4º capítulo, Pedro e João são soltos. Pedro e João eram pescadores. Eles não fizeram nenhum curso para falar com autoridades, por exemplo, ou para falar em público. Mas quando eles são interrogados e são ali pressionados pelas autoridades, enquanto eles conversam com as autoridades reconhecem e dizem, sem dúvida alguma, estes estiveram com Jesus. Era notório, porque Jesus Cristo era aquilo que eles buscavam respirar, era aquilo que eles buscavam viver, através do ensino, através da comunhão e das orações. Então, perseverar, digamos assim, que é o verbo utilizado aqui, é manter-se firme nos propósitos estabelecidos. É continuar obedecendo a voz de comando, independente do que aconteça na caminhada, para conseguir ou para atingir esse propósito, esse objetivo. É ser fiel àquilo que se crê, mesmo em meio às adversidades, às lutas interiores e exteriores, às oposições e também às frustrações. Eles perseveravam em quê? Primeiro, na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos ensinaram, sem dúvida alguma, o que eles aprenderam do Senhor Jesus. Nos evangelhos nós vemos o que Cristo ensinou. Como, por exemplo, o Sermão do Monte, que compreende no evangelho de Mateus, do 5º capítulo até o 7º capítulo. Vemos também ali os ensinos sobre as parábolas do reino. Vemos também quando ele instituiu a ceia e a deixou como um mandamento para eles e para aqueles que viriam no futuro. A doutrina dos apóstolos, então, era o ensino do Senhor Jesus. Eu quero lembrar com você aqui, o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, dos versículos 18 a 20, que nós conhecemos como a Grande Comissão. Então, Jesus Cristo, após ressuscitar, está ali, à frente com eles na Galileia. Chegando até eles, disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Os apóstolos ensinaram aquilo que eles aprenderam de Cristo. Eles não ensinaram a partir deles mesmos. Eles ensinaram aquilo que eles aprenderam de Cristo. Eles lembraram ali o que Cristo deixou como mandamento. E eles também perseveravam na comunhão, aqui no partir do pão, e nas orações, louvando a Deus. Comunhão aqui traduz o grego koinonia. Então, muito mais do que simplesmente fazer parte de uma organização, koinonia destaca a contribuição de cada pessoa. A contribuição de cada pessoa, dando e recebendo dos seus companheiros, dos seus irmãos, o que eles têm para dar e também o que necessitam receber do Senhor Jesus, de Cristo. Então, comunhão
é algo muito profundo. E koinonia, o sentido de koinonia já está implícito no termo igreja, que é a eclesia. Já está incluído. Os que fazem parte da igreja praticam e exercem a koinonia. Digamos assim, a igreja também é conhecida como um povo koinônico. Esse é um termo que usam por aí. Então, a igreja, a eclesia, ela é formada pelas pessoas que formam a assembleia, composta por pessoas chamadas para compartilharem das bênçãos de Deus, para compartilharem do próprio Deus. Isso vai muito além de um convívio agradável, que pode ser conseguido entre amigos. Comunhão vai para muito mais além do que isso. No sentido bíblico, só há comunhão quando o Senhor Jesus está envolvido no relacionamento. Isto vai desde casamento, família, amizades, inclusive relacionamentos também ministeriais. Só há realmente comunhão, biblicamente falando, quando o Senhor Jesus é o objetivo, quando Ele está ali envolvido. Crescer em Cristo e ter mais de Cristo é o objetivo da comunhão com Deus e com os irmãos. É claro, podemos ter momentos de lazer, entretenimento, sem dúvida alguma. Podemos conversar para compartilhar, inclusive momentos engraçados da vida, frases engraçadas. Eu aqui, inclusive, dou uma sugestão. Você tem para conversar um pouco com o presbítero Eudes. Você vai conhecer frases muito interessantes, engraçadas. Podemos ter momentos como esse de entretenimento, mas isso não é comunhão. Isso é entretenimento, é também saudável, mas não podemos caracterizar como comunhão. A comunhão, biblicamente falando, ela tem a Cristo como o objetivo. Por exemplo, eu posso me sentar com um irmão, ou com uma irmã, ou com alguns irmãos, e compartilhar um texto que naquela semana falou tanto ao meu coração, que me deixou até inquieto, que me levou a refletir, a pensar sobre a minha própria vida, sobre o meu relacionamento com Deus, com a família, com a igreja, com os irmãos, no trabalho. E eu compartilho com esses irmãos para que eles sejam tão abençoados quanto eu também fui. Essa, digamos assim, é a direção da comunhão. Nós vamos compartilhar de Cristo e também vamos receber de Cristo, do irmão ou dos irmãos. Por exemplo, na carta aos Efésios, no 2º capítulo, nos versículos 11 e 12, Paulo escreve sobre a centralidade de Cristo na comunhão estabelecida entre judeus e gentios convertidos ao Senhor. Eu quero que você vá comigo para lá, na carta aos Efésios, no 2º capítulo, versículos 11 e 12. E ali Paulo escreve à igreja de Éfeso dizendo: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora veja o que ele diz aqui a partir do versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, gentios e judeus, criasse em si mesmo um novo homem, o homem coletivo, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A igreja é o povo que é chamado para ser filho de Deus, servo de Deus, e também conhecidos por irmãos. Aqueles que vão amar o outro não simplesmente como a si mesmos. Mais à frente vamos falar um pouco sobre essa citação que o Senhor Jesus Cristo faz no Evangelho de João. Mas a ligação que nós temos em Cristo por causa do seu sangue é muito mais forte do que a ligação do sangue biológico.
A ligação que nós temos em Cristo é muito mais forte do que a ligação que nós temos biologicamente falando. Isto é extremamente sério. E precisamos atentar para isto. Cristo nos deu um mandamento, e mais à frente eu vou citá-lo de novo, mas eu quero deixar já aqui. No Evangelho de João, ele deixa um mandamento. Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, em dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Na primeira epístola de João, 3,16. Do Evangelho é fácil dizer, né? Mas em 1 João 3,16. Nisto consiste o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós. E nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. A grandeza dessa comunhão que nós temos em Cristo e para a glória de Cristo elevou aqueles irmãos da igreja primitiva a estarem muito acima do mundo. O Espírito Santo os encheu com tamanho amor que fez com que cada um amasse o outro, pelo menos como a si mesmo. Isso gerou um senso comum em todas as coisas, sem destruir a individualidade, mas suprimindo o egoísmo e promovendo o amor de Deus, o amor ágape, o amor sacrificial. Portanto, a real comunhão existe entre cristãos comprometidos com Deus primeiro e também com os irmãos. Eles compartilham suas necessidades espirituais e também materiais. Servem a Deus servindo aos irmãos. A comunhão com Deus é a fonte da qual se origina a comunhão com os irmãos, ou entre os irmãos. Ela é a finalidade para a qual a comunhão cristã é o meio. É como um ciclo. É como um ciclo. Em Cristo nós temos a comunhão com Deus, nos relacionamos com Deus. Esse relacionamento com Deus nos capacita a nos relacionarmos com os irmãos. E por sua vez, esse relacionamento com os irmãos também nos traz de volta a Deus. É um ciclo que Ele colocou para que vivamos, tendo comunhão com Deus e com os irmãos. E a nossa comunhão com Deus e com os irmãos só é possível em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como vemos aqui também, o partir do pão. Segundo a tradição reformada e de acordo com a maioria dos comentaristas, eles se referem aqui à ceia do Senhor. Porque esse termo partir o pão foi usado por Cristo quando ele instituiu a ceia. Vemos isso em Mateus 26, a partir do versículo 26 até o 30. Ele diz ali: este é o meu corpo que é partido por vós. Então, quando eles partiam o pão, dizer que partiam o pão era se referindo à comunhão, à celebração da ceia do Senhor. E eles o faziam com muita alegria, com gratidão de coração diante de Deus e também uns com os outros. As orações também eram constantes, eles perseveravam também nas orações e era algo fundamental na comunhão para eles. Isso aqui remonta às orações, o termo aqui, como nós vemos, tanto as orações no culto público, quanto as orações ditas informais, em momentos devocionais. E precisamos lembrar aqui, é claro, que eles se reuniam no templo, o tempo que puderam ainda, se reuniam, iam ao templo para orar, para adorar ao Senhor, para louvar. Mas se reuniam de casa em casa, e vemos pelas Escrituras, tanto em Atos como nas Epístolas, que as igrejas naquela época, durante um bom tempo, funcionavam nas casas. Não haviam templos assim construídos especificamente para isso, como nós temos o nosso aqui. Mas eles viviam a igreja de casa em casa. Comunhão, então, é dar e receber da vida de Cristo, pois a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Primeira Epístola de João, no 1º capítulo, versículo 3. Então, aqui nestes elementos apresentados por Lucas, nós percebemos alusões feitas primeiro ao culto público, à pregação e ao ensino de Cristo, a comunhão dos irmãos, a comunhão dos crentes, a celebração da ceia do Senhor e as orações comunitárias também. Eles não consideravam deles aquilo que eles tinham. Eles compartilhavam.
Porque eles aprenderam isto de Cristo. Porque faz parte do ensino de Cristo. Melhor é dar do que receber. Versículo 43, observe comigo. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E o 47, a parte B. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Deus, o próprio Deus era quem os movia a esse temor. Como conhecemos pelas Escrituras, especificamente o livro de Provérbios, o 1º capítulo, 7º versículo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os estultos desprezam a sabedoria e o ensino, ou a sabedoria e o conhecimento. O sentido de temor aqui não é de ter medo, não é de pavor, temendo, digamos assim, a morte ou algum mal que possa acontecer. Mas temor aqui é um sentido de respeito, de reverência, de reconhecimento da autoridade do Senhor sobre as vidas. Esse é o sentido de temor aqui. O Senhor mesmo, dia após dia, inclinava os seus corações mais e mais a abraçarem o Evangelho. Eles não eram simples professantes. Não eram pessoas que diziam, sim, a Bíblia é a minha regra de fé e prática. Eu venho aqui todas as terças, quintas, sábados e domingos. Eu sou crente. Eu faço parte dessa igreja. Eu sou discípulo de Cristo. Não. Eles não eram simples professos. Eles eram realmente levados a um estado de imersão cada vez maior em Deus. Sabe o que significa ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Isto é um ato que é feito publicamente, sim. Mas é chamado de um meio de graça. Porque o batismo, ele é uma expressão visível de uma bênção invisível, que não dá para ver. Nós fomos batizados no corpo da sua cruz. Fomos batizados também com eles na ressurreição. Fomos batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Como explicar isso? Ninguém vê isso. É uma bênção invisível. O batismo, então, é uma expressão visível de uma bênção invisível. E quando alguém aqui, um ministro autorizado, vocacionado pelo Senhor Jesus Cristo, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esta pessoa que é batizada está dizendo, eu agora pertenço completamente e exclusivamente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Estes são imersos na vida do Deus Trino, passam a fazer parte da natureza divina, cujo propósito agora é serem conformados à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Em cada alma havia temor, porque eles sabiam que Deus estava com eles. Deus estava neles e estava entre eles. Deus os via dia após dia e eles viviam com essa consciência, com esse temor e com essa reverência no coração, porque sabiam que Deus estava ali presente com eles em todo o tempo. Então isso era uma prova da graça de Deus na vida deles. O temor presente em seus corações. Eles eram missionários que, enquanto adoravam a Deus, viam os seus feitos, os feitos do Senhor, entre eles. Quando eles falam que contavam com a simpatia de todo o povo, as pessoas que estavam ali, que os cercavam, olhavam e diziam, que povo diferente, que amor é esse que eles vivem? Que senso de comunidade tão estranho é esse? Que um às vezes vai e carrega o outro. Às vezes literalmente. Que um se importa tanto com o outro. Eles se reúnem sempre, estão sempre juntos, compartilhando de algo que guia a vida deles, que é o objetivo deles, o propósito da vida deles. Que é isso? Que coisa é essa? E sem dúvida alguma, quando essas pessoas impactadas por esse convívio chegavam perto para conhecer, eles conheciam o Evangelho da graça de Deus. E como o texto diz, aqueles que eram destinados à salvação eram acrescentados
pelo Senhor, porque o Senhor, dia a dia, acrescentava o número dos que iam sendo salvos. Eles viviam o Evangelho. Eles respiravam o Evangelho. Uma das promessas mais desafiadoras do Senhor Jesus está em João 13, versículos 34 e 35. Eu quero que você vá comigo para lá. Evangelho de João, no capítulo 13, versículos 34 e 35. E assim registrou João: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto, e aqui a promessa do Senhor Jesus, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Esta é uma promessa chamada condicional. O Senhor diz: vão reconhecer vocês como meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E ao mesmo tempo que o Senhor traz essa promessa e esse desafio, você vai ver, eu quero que você vá comigo para João 17. Ele ora para que os discípulos sejam capacitados a atingirem a realização deste mandamento. Versículos 17 a 23. João 17. E ele ora: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Será que vocês conseguem perceber que essa igreja viveu esta realidade aqui? As pessoas viam nele, quando contavam com a simpatia de todo o povo via com bons olhos, o povo admirava, e o povo acabava querendo participar daquilo. E aqueles que eram realmente destinados à salvação, quando chegavam até eles para perguntar ou conhecer, eram impactados pelo Evangelho da graça de Deus. E o Senhor acrescentava o número dos que iam sendo salvos. Trazendo aqui as aplicações para nós. Primeiro, nós precisamos nos esforçar para perseverar na dedicação, no empenho, na disciplina, para conhecermos mais o ensino do Senhor Jesus Cristo, a doutrina dos apóstolos. Não há possibilidade de termos realmente comunhão com Deus e com os irmãos se não conhecermos a palavra de Deus. Não basta simplesmente ter os textos decorados. Você pode ter toda a Bíblia decorada. Você pode dizer: eu sei decorar do Velho Testamento no hebraico, no aramaico, sei decorar do Novo Testamento, inclusive no grego. Coisa boa. Mas se você não aplica isso não vale de absolutamente nada. Isso vai ser como um símbolo que retine. E um dia esse sino vai parar de tocar. Não adianta apenas decorar. É preciso meditar e colocar em prática na vida. Se não for assim, não terá sentido, nem significado algum, simplesmente decorar a Bíblia. Acima de tudo, a palavra de Deus deve ser vivida. E aqui, é claro, eu evoco novamente o Senhor Jesus. No final do Sermão do Monte, no 7º capítulo, a partir do versículo 24, ele deixa então ali a última comparação, a última parábola desse período, desse trecho do Sermão do Monte. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não ruiu, que não caiu,
porque estava fundamentada sobre a rocha. Todo aquele, porém, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem imprudente, insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E vieram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e grande foi a sua ruína. Ouvir a palavra de Cristo, o ensino de Cristo e colocar em prática é sinal de sabedoria. Ouvir o ensino de Cristo, a doutrina de Cristo, e não colocar em prática é sinal de insensatez. Você é prudente ou você é insensato? Por mais que você conheça e tenha buscado aplicar, ainda há mais o que conhecer e ainda haverá mais esforço para fazer por aplicar. Nunca para. Só vai parar no dia ou que eu e você morrermos ou quando ele voltar para nos buscar. Até lá temos trabalho e temos muito. E todo ele envolve conhecer a palavra de Deus e viver pautado nela. Precisamos também aprender a perseverar na comunhão com o Senhor. Se tivermos então a palavra e a aplicarmos, nós temos a graça de participar da comunhão com o Senhor e também com os irmãos. Porque conviver com irmãos diferentes, pessoas diferentes, nós sabemos o quanto é difícil. O pastor Cláudio, inclusive, pregou hoje pela manhã, inclusive no casamento, o quanto é difícil, inclusive entre homem e mulher que se amam, o quanto é difícil a convivência. Imagine com pessoas que são diferentes e que estão em lugares diferentes, moram em lugares diferentes, têm hábitos diferentes, tantas coisas diferentes, se veem de vez em quando. Tente imaginar em perfeita comunhão alvirrubros, rubro-negros e tricolores. É só a graça de Deus, meus irmãos. É só a graça de Deus. Não tem como ser diferente. Porque para conviver como irmão e amigo, aguentando as piadinhas de um e de outro, é só a graça de Deus mesmo. Perseverar no partir do pão e nas orações. Meus queridos, muitos de nós estamos sofrendo bastante porque temos deixado a comunhão com o Senhor e com os irmãos para um segundo plano, talvez terceiro, ou até, sabe-se lá, para o final da fila. A nossa vida não pode ser pautada senão na palavra de Deus, na comunhão com Ele, na comunhão com os irmãos. Porque fomos chamados para viver com Deus e viver com os irmãos. Eu sei das dificuldades que nós temos às vezes de locomoção. Alguns aqui moram em lugares distantes, é verdade. Mas há alguns que moram tão perto e ainda assim não vêm. Podem vir e não vêm. Nós temos os domingos, podemos vir pela manhã e à noite. Temos as terças-feiras para vir para a reunião de oração. Temos as quintas-feiras para virmos para o estudo bíblico. Temos os sábados. E aqui eu falo sobre os juniores à tarde e os jovens à noite. E aqui uma palavra especial aos jovens. Eu sinto a falta de muitos de vocês aos sábados no Impacto. Alguns, quando eu abordei ano passado, porque não vinham ao Impacto, era porque era na sexta-feira. Muitos estudavam. E por causa do trabalho não podiam chegar. Nós transferimos para os sábados. E qual é a desculpa hoje? Por que vocês não vêm? Tenham isso como uma chamada de amor. Não simplesmente como um puxão de orelha. Não. Vocês fazem falta. Porque a graça de Deus na vida de vocês para compartilhar comigo e com os irmãos que vêm no sábado. E também a graça de Deus na minha vida e dos irmãos que vêm aos sábados para compartilhar com vocês. Vocês fazem falta. Quando vocês não vêm, a família dos jovens, se eu posso dizer isso, está incompleta. Não deixem de vir. Se esforcem por vir. Eu sei que é difícil muitas vezes. Eu sei que há alguns que ainda trabalham também aos sábados. Mas eu sei que se vocês vierem, vocês serão extremamente abençoados por causa do Senhor. E para a glória do Senhor. Revejam a agenda. Revejam os horários. Durante a semana eu sei que há alguns que estudam à noite. E alguns que trabalham até tarde. Mas se você não trabalha até tarde, se você não estuda à noite, venha também às terças-feiras para a oração. Venha na quinta-feira para o estudo bíblico.
Venha compartilhar aqui as suas lutas e demandas para nós orarmos juntos. Há pessoas que também vêm com demandas aqui para que você ore. A igreja também tem demandas que precisam de quantos mais puderem vir para orarmos juntos e clamarmos ao Senhor por sua graça e por sua misericórdia. Muitos estão sofrendo, e aqui eu abro para toda a igreja, porque têm se afastado da comunhão. Muitos às vezes não têm consciência de que a resposta que o Senhor tem para dar, de que a graça que o Senhor vai dar, está na vida de um irmão, de uma irmã, que vai compartilhar da graça do Senhor contigo. Mas você não participa da comunhão, aí você não tem sido abençoado. Você diz que ora e o Senhor não responde. Mas às vezes Ele já respondeu, já providenciou há tanto tempo. Você é que não está indo buscar. Nós somos chamados para viver essa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo também na igreja, que é o corpo de Cristo. É preciso conhecer, sim, as Escrituras e saber o que ela diz sobre a comunhão, sobre como deve ser o nosso convívio também com os irmãos. Todos os princípios estão aqui, o que nos falta é nos esforçar para conhecer e a começar a colocar em prática. Sem dúvida alguma, se faz necessário uma vida de disciplina para que haja essa comunhão. Alguns têm uma jornada de trabalho exaustiva, acordam muito cedo e vão dormir muito tarde. Mas e o Senhor, como é que fica? E o Senhor, como é que fica? O Senhor realmente é o mais importante em nossa vida, Ele é a prioridade em nossa vida. Viver a comunhão também precede o Evangelho. Porque eu e você não teremos autoridade para pregar, proclamar, para falar daquilo que nós não procuramos viver. Eles contavam com a simpatia do povo. Era notório o que eles viviam e aquilo não era um teatro. Os que estavam ao redor deles eram impactados por aquilo. E quando chegavam junto, eles eram impactados pelo Evangelho da graça de Deus. Porque quando eles começavam a falar de Cristo, eles começavam a entender por que eles viviam daquela maneira. E eles não precisavam convidar, venha você também, porque aqueles que eram salvos, sem dúvida alguma, já se colocavam ali, se derramavam diante do Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados e fazendo parte, então, do corpo de Cristo, da igreja de Deus. Nós precisamos urgentemente, meus irmãos, dar nossa parcela na comunhão do corpo de Cristo. Eu olho aqui e vejo pessoas com talentos e com dons, que talvez estejam com teia de aranha, alguns talvez enferrujando, porque não estão colocando em prática. Estão deixando de abençoar a igreja, porque não estão usando os dons e talentos que receberam do Senhor para usar na comunhão do corpo de Cristo. Lembra do início, a igreja dos sonhos? Na verdade, não precisamos usar esse termo. Na verdade, Cristo já deixou na sua palavra como é a sua igreja. É um lugar de adoradores que se reúnem para adorar ao Pai em espírito e em verdade, através dele. É composta por irmãos que realmente se amam uns aos outros e que buscam amar uns aos outros assim como ele o amou, ou os amou, como ele nos amou. É um lugar onde nós temos refúgio. É um lugar onde nós temos ombros para chorar quando precisarmos. Onde teremos acolhimento. Onde também teremos educação, repreensão, com amor, para que sejamos melhores e cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. E cumpramos os seus mandamentos e andemos de acordo com o padrão que Ele estabeleceu para que a sua igreja viva nesse mundo. Nosso Deus nos chamou à comunhão com Ele e com o seu povo, que é a igreja. Por mais imperfeitos que sejamos, não podemos perder de vista o que a sua palavra nos diz. E Paulo escreve isso na carta aos Filipenses, 1º capítulo e o versículo 6. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós temos a responsabilidade de nos encorajarmos mutuamente e também o privilégio de ter a presença do Senhor em nós e entre nós. Ele tem nos conduzido e continuará nos conduzindo até o fim, para o louvor da sua glória.
E o dia em que Ele vai nos buscar está se aproximando cada vez mais. Nos preparemos para esse dia, porque Ele está chegando. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, queridos.